falar da fé, né? A fé é um grande aí desafio, principalmente nos tempos atuais. E o que nós vamos ver hoje, né, nesse estudo, né? Que basicamente primeiro, existem muitas armadilhas no nosso mundo contemporâneo que desafiam a nossa fé, muitas. E às vezes são armadilhas que a gente nem percebe, mas que causam desespero, causam ansiedade, provocam até mesmo doenças e até mesmo a morte. E que vou mostrar também que até mesmo os discípulos tiveram seus momentos de dificuldades da fé, principalmente quando eles estiveram diante dos prodígios de Jesus. Vamos ver também que nós precisamos trabalhar um pouco o nosso autoconhecimento para vencermos, né, nossos medos, nossas angústias e principalmente fortalecermos a nossa fé, principalmente a fé na vida futura. Eu espero que o estudo de hoje a gente possa auxiliar todos nós nessa tarefa. Eu vou partilhar uma tela aqui, né, com todos, né, e para que vocês possam ir acompanhando, né, e aí possamos aí conversar melhor sobre as questões. Eu não vejo chat, né? Se alguém tiver com alguma participação, qualquer coisa, Lúcia, você pode me interromper aí à vontade. Muito bem, então. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns fatos do cotidiano que desafiam a nossa fé. E o primeiro, eu não poderia deixar de acrescentar aqui, é justamente a pandemia. Pessoal, desde o dia 11 de março de 2020, foi declarada a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Hoje, mais de 1.600.000 pessoas já desencarnaram em função deste vírus. Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, 184 mil pessoas foram vítimas fatais desse vírus. Até o momento, nós não sabemos quais vacinas são mais eficientes para a imunização da população. Mas, graças, né, aos cientistas e muitos anônimos, nós podemos ter esperanças de que alguma vacina possa surgir, possa ser eficiente e, é claro, possamos passar disso da melhor forma possível. Uma outra coisa também é que quando nós testemunhamos, né, os dramas das pessoas que foram afetadas pelo vírus e também as pessoas que tiveram entes queridos que foram vítimas fatais, nós ficamos muito com o coração cheio de aflição, ficamos até mesmo desesperados e às vezes nós nos perguntamos o que será de todos nós diante, né, dessa ameaça que nos ronda. O mesmo ocorre, por exemplo, quando nós testemunhamos acidentes, né, e alguns acidentes, inclusive fatais, em que pessoas aparentemente inocentes acabam desencarnando de repente, sem se despedir de suas famílias, e quando presenciamos algo dessa forma, muitas pessoas acabam se perguntando por que Deus é injusto. Às vezes isso acontece. Às vezes também, durante o almoço, né, quando a gente liga a TV e vamos nos atualizar das notícias, né, nós somos violentados por imagens de violências, das mais variadas formas possíveis. Infelizmente, nós somos sobressaltados com imagens de assassinatos, assaltos, feminicídios, sequestros, violência contra as crianças e muitas outras formas de violência que o nosso tempo aqui não nos permite citar. E aí, diante de tudo isso, às vezes, tristes e aflitos, nos perguntamos como o nosso mundo é cruel. O que dizer, por exemplo, das guerras e dos conflitos armados que estão espalhados pelo mundo afora, né? Em que basicamente a população mais frágil é afetada, os idosos, as crianças. Famílias inteiras são obrigadas a saírem de suas casas, dos seus lares, onde criaram toda uma história, para fugirem dos conflitos, para fugirem de todos esses problemas, né, que nós estamos destacando. E diante de tudo isso, a gente se pergunta, né? Meu Deus, quando é que será que tudo isso vai passar, né? E aí, trago para vocês esse pensamento de Joana de Ângeles, que está no livro O Homem Integral, quando ela vai dizer que a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. E isso responde pela inquietação, pelo medo que nos cercam, né, nos meios sociais, porque nós somos aí em constante ameaça contra contra o grupo, e nos leva a ter essa ansiedade
diante de tantas incertezas da vida. E trazendo esse pensamento, né, de Joana, a ansiedade é uma consequência desses tempos que nós estamos vivendo e a forma como nós estamos encarando todas essas coisas. Mas, graças à literatura espírita, uma coisa é certa: nós estamos vivendo um momento de transição, né? Eu trago um pensamento, né, de próprio Leon Denis, né, no seu livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, quando ele vai dizer isso. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam, né? Ele vai dizer: a hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. As formas esgotadas do passado empalidecem-se e se desfazem, mas para dar lugar a outras, a princípios vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Nelas se esboça o pensamento crescente da humanidade. Leon Denis, nesse trecho do livro, vai nos alertar da necessidade de não esmorecermos diante de todos esses fatos que foram apresentados aqui. Ele vai nos dizer que precisamos ter em mente de que estamos vivendo no momento transitório, no momento em que a Terra está numa fase de transição e que dias melhores poderão vir. Leon Denis também vai dizer isso, que o estado d'alma contemporâneo pede, reclama uma ciência, uma arte, uma religião de luz e de liberdade, que venha de uma vez só dissipar todas as dúvidas, que venha nos libertar das velhas servidões, das misérias do pensamento e de nos guiar para horizontes radiosos que se sente levado pela própria natureza e pelo impulso das nossas forças irresistíveis. Então, talvez tudo isso esteja acontecendo em nossa volta com um propósito de se pensar e de se promover novos paradigmas. Então, como eu estava dizendo, né, agora há pouco, né, o Leon Denis vai nos mostrar justamente isso, né, que o nosso mundo está atravessando, né, por essa etapa, né, de mudanças, né, de paradigmas, né. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, eu vou ver se eu consigo partilhar novamente a tela aqui com todos, para que possamos acompanhar de forma tranquila. Eu vou apresentar rapidamente para vocês uma passagem do Evangelho, né, em que até mesmo os próprios discípulos, espero que vocês estejam ouvindo, tá, gente? Qualquer coisa, é só me falar, que até mesmo os discípulos também tiveram os seus momentos, né, de fraqueza na fé. Por exemplo, esse momento quando Jesus acalma a tempestade, né? Nesse momento, Jesus entra ali com seus discípulos no barco, né, pede para que eles possam atravessar aquele lago, né, e aí ele adormece. Mas quando Jesus adormece, vem uma tempestade. E uma tempestade muito forte, ventos que começam a agitar as águas, e os discípulos começaram a entrar em desespero porque a água estava entrando dentro do barco. Então, imediatamente, desesperados, extremamente preocupados, foram lá acordar o Mestre Jesus. Quando acordaram Jesus, né, disseram: Mestre, mestre, nós estamos perecendo, né, pedindo ajuda, né? E aí Jesus acordou, repreendeu o vento e a agitação da água. E aí, o que aconteceu? Tudo se cessou e houve a calmaria. E Jesus aproveitou a oportunidade, olhou para os discípulos e perguntou: onde está a vossa fé? Os discípulos, né, temendo e ao mesmo tempo maravilhados, né, com aquele prodígio, né, que o mestre havia feito, começaram a fazer um burburinho entre eles e começaram a se perguntar: quem é este homem que ordena os ventos e a água a lhe obedecer? Então, essa é uma passagem que eu queria trazer, e trago também mais uma passagem do Evangelho, que é quando o Mestre Jesus, ele cai, quando o Mestre Jesus, ele anda pelas águas, né? É um momento muito interessante, isso está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36, né? Depois de Jesus se despedir da multidão, né? Então ele sobe a um monte para orar em particular. E chegando ao fim da tarde, ele estava ali sozinho. Um barco já estava distante da terra, atormentado ali pelas ondas, pois o vento era contrário,
E aí, de repente, Jesus resolve se dirigir aos discípulos que estavam lá naquele barco. E o que ele faz? Ele caminha sobre as águas. Os discípulos, então, vendo, caminhando sobre, né, aquelas águas, eles ficaram extremamente perturbados, né, acharam que fosse um fantasma e gritaram de medo, né, mas prontamente Jesus lhe disse: Animai-vos, sou eu, não temais. E em resposta, então, Pedro, né, era o mais, digamos, o mais ousado, né, entre os discípulos, né, então resolveu dizer: Senhor, és tu, então ordena-me ir a ti sobre as águas. E Jesus então disse: Então vem. E descendo do barco, Pedro então caminhou sobre as águas, dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo. E começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente, então, o mestre então estende as mãos, né, para Pedro e pergunta: Por que duvidaste? Né? E ao subirem no barco, então, Jesus dá a amainada no vento, suaviza o vento, e os que estavam no barco então começaram a reverenciá-lo, né? Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Um outro episódio que eu trago também, que mostra um pouco esse momento, né, de desespero e também de pouca fé dos próprios discípulos naquele momento que eles estavam em fase de aprendizagem, é um momento em quando chega a Jesus um homem, Jesus estava ali no meio de uma multidão muito grande, e quando Jesus, então, cura uma criança, o termo é endaimoniada. Esse termo nós encontramos ali no Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra, e o termo endaimoniada, ele está intimamente ligado aí com a crença que se tinha nos espíritos ruins, espíritos maus, né, daimon, né, poderíamos dizer, que muitos de nós, talvez hoje, poderíamos afirmar demônios, né. Outras, no entanto, outras traduções tratam de uma própria epilepsia, uma loucura, coisas desse gênero. Mas o que acontece é que Jesus ali, né, ele se dirige toda aquela multidão que se aproxima dele, né, aí de repente um homem lá no meio da multidão começa a gritar: Senhor, tem de misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente. Pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes cai na água. Levei aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traz-me aqui ele. Então Jesus foi, repreendeu o daimon, que na tradução seria o espírito do mal. O daimon sai dele e o menino foi curado a partir daquela hora. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo, mestre? Então Jesus disse: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Então, temos aí mais um episódio em que o Mestre Jesus aproveita a oportunidade para dizer aos discípulos a necessidade de se fortalecer a fé. O último episódio que trago é o episódio em que Tomé não acredita que o Mestre Jesus, né, ele ressurgiu depois de 3 dias, né? Ele não acredita naquela história. E aí, nessa passagem, mostra, né, o Tomé dizendo para os seus que ele só acreditaria se pudesse tocar nas feridas do mestre. Então, o que acontece? Jesus, então, aparece de pé no meio deles e diz: Paz convosco. Eu fico imaginando a cara de Tomé nesse momento, quando depois dele ter dito que duvidava do que estavam dizendo por aí, que Jesus estava vivo, né? E de repente Jesus aparece assim do lado dele dizendo: Paz convosco, né? E Jesus diz ao Tomé: Traz o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Traz também a tua mão e põe aqui na minha pleura. Não se tornes incrédulo, mas crente. Em resposta, então, disse-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe diz: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E assim Jesus
realizou vários sinais entre os discípulos que muitos não estavam descritos nesse livro. Então, todas essas passagens que eu trago para vocês são alguns exemplos. É muito importante revisitarmos o Evangelho, e aí eu sugiro a tradução que foi feita por Haroldo Dutra, que traz uma série de informações interessantíssimas que nos ajudam a compreender as passagens do Evangelho. Todas essas coisas nos faz refletir sobre a fé divina e a fé humana. E eu trago a Joana de Ângeles mais uma vez nessa conversa para dizer isso, que os problemas humanos, todos os desafios que se colocam nas nossas existências, fazem parte do nosso plano de evolução. Tudo isso aí faz parte do nosso plano de evolução. Joana de Ângeles vai dizer que todos nós somos seres humanos pensantes e incompletos, mas que nós estamos em constante processo de aprimoramento, de transformação, estamos em constante processo de aprendizagem, de prolongado esforço para quê? Joana de Anjos vai dizer assim, para desenvolvermos os potenciais psicofísicos, parapsicológicos e mediúnicos que estão latentes dentro de nós. É o que acontecia com os discípulos, que tinham suas faculdades, que tinham capacidade de promover curas, como assim fizeram durante os seus ministérios, após, né, Jesus deixá-los trabalhar, né, mas que estavam latentes, habilidades que estavam latentes e que era necessário muita aprendizagem para que eles deixassem com que essas habilidades aflorassem. Né? Então, Joana de Ângeles, ela vai dizer isso para nós, que muitas vezes qualquer coisa que nos ameaça, seja ela real ou imaginária, né, ela gera para nós um problema. E isso acaba gerando em nós, sim, uma perturbação, muitas vezes uma desarmonia. Quantas tempestades não chegaram nas vidas, estão chegando nas vidas de cada um de vocês agora? Quantos aqui que não devem ter histórias de tempestades, de ventos, de águas agitadas nas suas vidas e que tiveram que passar por tudo isso, ou estão passando por tudo isso, e provavelmente estão tirando aí uma série de aprendizagens desse processo. E aí, a Joana de Ângeles ela vai dizer uma coisa muito interessante que é fundamental para o fortalecimento da nossa fé. Não podemos ficar valorizando o problema, porque se nós valorizamos demais o problema, nós perdemos uma grande oportunidade de resolvê-lo. Né? Então é necessário que nós precisemos enfrentar os problemas. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde se encontra uma passagem que está relacionada ao trecho que trago para todos, né? Que é fé divina e fé humana, que é o capítulo 19, a fé transporta as montanhas, nós encontramos essa fala muito interessante, né? Que é o seguinte: no homem, no ser humano, a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. Olha que interessante. Isso é muito interessante pensar que a fé é algo que já está dentro de nós, só que ela está ali, latente. Vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas ali no seu germe, no seu íntimo, né? A fé ali é um princípio, um estado ali que latente, só esperando o momento para aflorar. E qual é o nosso papel diante disso, segundo o Evangelho do Espiritismo? O que nos cumpre a fazer é que criemos ambientes e oportunidades para que essa fé possa desabrochar. E que possa desabrochar, mas que possa desabrochar não simplesmente ficando parados, mas sim através da nossa ação e da nossa vontade. Então, nós precisamos ter vontade para que a fé possa aflorar. Joana de Anjos, no livro O Ser Consciente, ela vai dizer assim, que ninguém permanece vivo sem enfrentamento com os problemas, que existem para serem resolvidos. E isso vai nos dar um grande salto positivo, né, para o processo de evolução. E com isso, resolvendo os problemas, encarando os problemas de frente, vamos criar condições para que a nossa fé seja uma fé forte, uma fé fortalecida. Uma outra questão que eu trago, por isso, diante disso, né, o Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, né, um livro até muito interessante, ele vai clamar, gente.
Ele vai exortar. Leon Denis teve uma vida muito difícil, né? As coisas para Leon Denis foram muito difíceis. Ele teve que trabalhar muito cedo, ele teve que ser um autodidata praticamente para que ele pudesse ter acesso à cultura, né, que ele teve para poder escrever aquelas belíssimas páginas que beiram a poesia e ao mesmo tempo de alta filosofia e que vai discutir aí os aspectos doutrinários do espiritismo. E ele vai dizer isso para nós, né? Ó homem, ó meu irmão, tem fé em teu destino, pois ele é grandioso. Nascestes com faculdades incultas, com aspirações ilimitadas, e a eternidade te é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Olha que interessante. O Leon Denis vai nos lembrar, a partir da doutrina espírita, que todos nós temos um destino, que é o progresso. Todos nós vamos progredir. Não dá para ficar pior do que está. É isso que é muito interessante. Ele vai dizer também nesse livro: Deus fez mais ainda em teu benefício. Vai dizer assim: concedeu-te meios de colaborares em sua obra imensa, de participares na lei do progresso, sem limites, abrindo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando nos esplendores do que é verdadeiro e belo e nas sublimes harmonias. Né? Isso é muito interessante. Né? E vai dizer: o progresso das almas e dos mundos é a realização desta obra. Então, diante dessa contribuição, né, que o próprio Leon Denis nos traz, né, ele nos deixa claro, a partir da doutrina espírita, que nós não devemos temer, que nós temos que sim acreditar na vida futura e que acreditando piamente na vida futura, nós poderemos fortalecer a nossa fé de que dias melhores poderão vir. E essa é uma grande lição que se traz, e era a lição que Jesus dava aos seus discípulos naqueles momentos em que a fé deles vacilava, né? E Leon Denis, no problema do sendo destino da dor, vai trazer para a gente esse pensamento muito interessante, que tem como ele é ainda atual, né? Como que ele consegue, a partir das suas palavras, nós conseguimos ter um entendimento melhor daquilo que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo num mundo de transição, né? Nós estamos vivendo num mundo de mudanças de pensamento e paradigmas. Ele vai dizer, até aqui o pensamento confinava-se em círculos estreitos, nas religiões, nas escolas, nos sistemas, que muitas vezes excluem, que geram um combate entre as pessoas, geram divisão. E ele diz o seguinte: nós temos que aprender a sair destes círculos para que o nosso pensamento possa ser livre, possa se expandir. E assim criamos condições para que as faculdades da fé e relacionadas à fé possam aflorar, possam desabrochar. Portanto, meus caros, a fé no progresso, como Leon Denis coloca muito bem, ela não tem como caminhar sem a fé no futuro de cada um e de todos. Os homens não progridem e não se adiantam senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal imprevisto. Estamos neste mundo com o objetivo de evoluirmos, de progredirmos. Nós sabemos que a morte não é o fim, sabemos da lei da reencarnação, sabemos da lei da causa e efeito, conhecemos que nós podemos estabelecer comunicações com o mundo espiritual através da mediunidade. Acreditamos na pluralidade dos mundos. Portanto, por que ainda temos a fé vacilante? Essa é uma questão que se traz a partir do que vem sendo discutido e que essas pessoas que passaram dificuldades nas vidas trazem para nós como um verdadeiro testemunho. E o muito interessante é que quando falamos em progresso, nós não estamos apenas falando no progresso material. O próprio Leon Denis deixa muito claro isso, né? Principalmente no seu livro O Problema do Ser, do Destino, o Destino e da Dor. O Leon Denis ele vai dizer que o progresso ele não está intimamente ligado às obras materiais, né? Mas ele está muito além disso. Nosso principal objetivo, segundo Leon Denis, é empolgar. Olha que interessante como ele fala. Atingir a ideia primordial, a ideia mãe, que é de fecundar toda a vida humana
a fonte elevada e pura onde de manar conjuntamente as verdades, os princípios e os sentimentos que vão inspirar as obras de peso e principalmente as nobres ações. Estamos aqui com o objetivo de aprendermos com os nossos erros, de aprendermos com todas essas coisas que nos colocam pela frente, mas não nos abatermos por essas coisas, como a própria Joana de Ângeles colocava, não para fugirmos dos problemas, mas para enfrentá-los e ressignificá-los, para que possamos seguir a nossa caminhada rumo a algo que é inevitável, que é o progresso. O próprio Cristo mostrou isso para os discípulos nas passagens que eu apresentei para todos vocês. Ele fez ali milagres materiais prodigiosos, mas ele mostrou muito mais. Quando ele chamava a atenção dos discípulos, dizendo: Vocês têm pouca fé, ó homem de pouca fé, por que, que você duvida? Na verdade, Jesus está querendo dizer o seguinte, trazendo aqui, é claro, nas palavras, né, nós encontramos isso aqui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele mostra o que nós, enquanto seres humanos, podemos fazer quando temos fé. Jesus mostra para os discípulos e para todos nós o que podemos fazer a partir do momento que temos a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode permitir a satisfação. Então, aí é muito interessante porque entramos finalmente nessa perspectiva da fé humana e fé divina. Depende. A fé humana ou fé divina depende muito da forma como nós, seres humanos, vamos aplicar as nossas faculdades. Se for uma satisfação das nossas necessidades terrenas, estamos falando de fé humana. Se for aplicada nas nossas satisfações materiais, né? Eu quero, por exemplo, nós conhecemos muito, né, essa perspectiva, né, de algumas religiões, né, que você vai prosperar, né? Você vai prosperar materialmente, né? Tenha fé, é uma fé humana, porque é uma fé que está voltada a umas necessidades que são transitórias, que são materiais. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que existe uma fé, que é a fé divina, e essa fé divina, ela está muito além das perspectivas materiais. Ela está relacionada às nossas aspirações celestiais e futuras, às nossas aspirações após o desencarne, por exemplo, no mundo espiritual. O que vamos levar para o mundo espiritual não são as coisas materiais, mas a nossa inteligência, as nossas experiências, a nossa bagagem moral. Essas são as coisas que vamos levar. Então, a distinção de fé humana e fé divina, ela é muito interessante nesse momento para entendermos como é que está a nossa fé. Aliás, como é que está a nossa vontade e o nosso querer? Ele se resume apenas no bem material ou vai muito além disso? Vai muito além no que diz respeito aos aspectos espirituais. No Evangelho, nós encontramos também esse trecho muito interessante que vai dizer o seguinte: o homem de bem, que crente em seu futuro celeste e espiritual, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações. Aure na sua fé na certeza da felicidade que o espera além túmulo, na vida futura. Então, aí, se ele consegue a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Foi isso que o Mestre Jesus mostrou quando ele realizava os seus, entre aspas, milagres, porque graças à doutrina espírita sabemos que Jesus era uma pessoa que conhecia muito as faculdades do magnetismo para operar aqueles feitos diante daqueles homens, daquelas mulheres daquela época. Mas, ao mesmo tempo, dizendo: podeis fazer o mesmo que eu faço. Basta ter a fé, mas depende da fé, a fé divina, aquela que está intimamente ligada à questão espiritual. Muito bem, com isso eu exorto uma outra questão que Joana de Ângeles chama muito atenção, né? Para um momento que nós estamos vivendo, que desafia a nossa fé, que é o problema da ansiedade, por exemplo, né? A própria Joana de Ângeles vai justamente dizer isso, né? Que nós, muitas vezes, nós tendemos a assumir um comportamento ansioso, e esse comportamento nos desgasta. E isso é um problema, porque isso acaba gerando uma série de processos enfermiços
e que vão nos consumindo cada vez mais. A todo momento na nossa sociedade, no nosso trabalho, por exemplo, né, no nosso dia a dia, nas mídias, né, na televisão, nas redes sociais, nós somos impulsionados a uma prática de competição, né, pela sobrevivência, né? E muitas vezes nós somos ali esmagados por essa pressão de uma sociedade que, segundo Joana de Ângeles, é eticamente egoísta, onde predomina mais a insegurança no mundo emocional das criaturas, como ela coloca muito bem no seu livro O Homem Integral, Psicografia de Divaldo Franco. E ela vai dizer que a ansiedade, ela não é de todo ruim. A ansiedade também é uma sensação, é uma questão que pode se manifestar, que tem seus limites naturais e que são perfeitamente aceitáveis, né? Por exemplo, quando a gente guarda a notícia, né, de uma presença de uma pessoa, ou uma resposta de algo, ou a conclusão de algum trabalho, ter ansiedade nestes momentos de uma forma branda, isso é normal. O problema é quando ela extrapola. Quando nós vacilamos com a nossa fé, quando depositamos e investimos numa fé extremamente humana, voltada para a obtenção de bens materiais, voltada para a obtenção de melhorar nosso status na sociedade, voltado para obtermos mais estrelinhas para que possamos estar bem numa sociedade extremamente egoísta, nós caímos numa armadilha. E aí, nesse momento, os nossos picos de ansiedade ultrapassam todos os limites, gerando, como diz muito bem a Joana de Ângeles, né, distúrbios respiratórios, né, sudorese, perturbação gástrica, insônia, e esse clima de ansiedade que vai se tornando um estado patológico, e vamos somatizando isso no nosso corpo e vai gerando vários problemas, né? E esses problemas acabam gerando problemas graves danos, né, para a nossa vida, alguns reversíveis e outros irreversíveis. Então, segundo Joana de Andes, né, a ansiedade, ela, quando ultrapassa os seus picos de normalidade, ela passa a trabalhar contra a nossa estabilidade, a estabilidade do nosso corpo e também da nossa emoção. Então, por isso que é muito importante prestarmos muita atenção. Qual fé estamos alimentando? É a fé divina ou é a fé humana voltada para a obtenção das coisas materiais? A fé humana é importante também quando queremos melhorar de saúde, quando queremos que o nosso corpo se livre de uma doença, de uma patologia. O problema é quando depositamos uma fé humana voltada para a obtenção cada vez maior de bens materiais e depositamos toda a nossa vida e trabalho nestas coisas e nos esquecemos do essencial, que é o convívio com os amigos, o convívio com a família, o convívio com os nossos pares, de forma harmônica, para que possamos ter experiências necessárias a enriquecer a nossa bagagem moral, enriquecer a nossa bagagem intelectual, e aí sim conseguirmos caminhar sempre progredindo dentro de um ponto de vista espiritual. Mas dentro dessas questões que trago, né, para qual seria o remédio, né, para essa ansiedade que muitas vezes nos assolam em função desse tanto de coisas que acontecem na nossa vida. Mas uma das coisas que podemos afirmar, segundo João de Andes, no seu livro O Homem Integral, que é justamente enfrentar a tarefa do autodescobrimento. Isso não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Mas exige exercício e exige disciplina. E se você não pode fazer isso sozinho, recomendo que você busque ajuda, busque profissionais que possam te auxiliar nessa tarefa de autodescobrimento. Porque você não acorda de um dia para o outro e olha para o espelho e diz: agora eu quero te conhecer. Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma série de perturbações emocionais, desequilíbrios que nos acompanham ao longo da nossa existência, que nos cegam à vista e nos faz ter escolhas equivocadas. E por isso que a Joana de Angelis fala que diante de todo esse turbilhão de coisas que eu apresentei para vocês, né, no início, o grande desafio é a tarefa de nos analisarmos, analisar a nossa existência planetária, analisar as nossas finalidades, tentar ter uma vivência mais saudável, dentro do ponto de vista orgânico, por exemplo, principalmente sem o apego
mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. Isso é muito interessante, né? Porque nós temos aí muitos eventos, muitas pessoas que se utilizam de um discurso que temos que sim cuidar do nosso corpo, isso é importante, mas não a ponto de nos tornarmos apegados ao corpo de uma tal forma que fazemos escolhas, como, por exemplo, procedimentos cirúrgicos, né, que acabam modelando o nosso corpo de uma tal forma para que possamos estar sempre jovens diante dos padrões que a sociedade nos coloca. Temos muitas pessoas, adolescentes, que vivem com distúrbios alimentares porque precisam estar no seu corpo ideal para serem aceitos na sociedade. Joana de Anjos deixa muito claro que temos que sim nos preocupar com o nosso corpo, mas de um ponto de vista de saúde. E aí, Joana de Anges, como um dos remédios, né, para a ansiedade, de todo esse momento, para que possamos fortalecer a nossa fé divina, vai dizer isso. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam o ser humano, fazendo que considere a transitoriedade do corpo, a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Isso é um pensamento fantástico, interessantíssimo, que é nos dado pela doutrina espírita, né? Se eu acredito realmente que a morte ela não existe e que a vida continua, por que então temer? Por que então temos tanto medo? Por que então temos comportamentos desesperadores, como os nossos discípulos demonstraram para Jesus em vários momentos? Afinal de contas, eram homens que estavam em processo de aprendizagem. Por que ainda temos? Porque nós nos esquecemos de fortalecer a nossa fé divina, a nossa fé de que o mundo espiritual ele existe, que nós vamos sair deste mundo terreno que é transitório para um mundo espiritual, onde vamos continuar aprendendo, onde vamos reencarnar e por aí vai. Então, dentro desse aspecto, Joana de Anges dá essa receita. Quando você se deparar numa situação e que você não sabe o que fazer, faça essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Faça essa pergunta. Se você for capaz de tentar prever, de tentar dizer o que Jesus faria na sua situação, pode ter certeza que nós vamos resolver uma série de problemas que vão acontecer na nossa vida, que nos causam tanta aflição e que nos causam tanta ansiedade. Joana de Ângeles vai dizer isso. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, gerando energias otimistas da fé, propiciadora do equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baste ao ser humano conforme se apresente, né? Sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Olha que fantástico essa grande contribuição que Joana de Ângeles nos dá nesse livro maravilhoso que é O Homem Integral, para que a gente possa tentar vencer esse problema, esse mal contemporâneo que é a nossa ansiedade. Eu parto agora, então, para as considerações finais, onde digo para todos que nós vimos que o nosso mundo de provas e expiações, conforme eu mostrei no início, ele está passando, atravessando esse momento de transformações físicas, de mudanças de paradigmas de comportamento. Estamos presenciando, estamos testemunhando mudanças de paradigmas. Vimos que nós somos todos os dias convidados a assumirmos a nossa postura diante dos problemas que nos causam aflição, que nos desesperam, como os discípulos, como acontecia com os discípulos quando estavam no meio daquela tempestade, que eles ficaram desesperados, não sabiam o que fazer, como aconteceu no momento que eles não conseguiram curar aquela criança que estava passando por um processo de obsessão muito forte. Então, quando nós nos perguntamos o que será diante de nós, o que será de nós diante de todas as ameaças que nos causam medo, então nós simplesmente estamos repetindo o mesmo comportamento que os discípulos tiveram diante de Jesus. Quando foram surpreendidos pela tempestade, quando viram que Pedro não conseguiu caminhar sobre as águas, assim como havia feito o Mestre Jesus, quando não conseguiram curar aquela criança, como eu já havia falado, e quando Tomé duvidou que Cristo estava vivo.
E quando nós nos perguntamos, diante de todas as coisas que acontecem em nossa volta, que Deus é tão injusto, nós nos esquecemos das lições que aprendemos no livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com uma capacidade enorme de aprendermos com os erros. E, ao mesmo tempo, Deus nos dotou de faculdades que estão aqui dentro de nós, latentes, somente esperando o momento de evoluirmos para que possamos ativar essas capacidades. Mas nos deu também o livre-arbítrio, a capacidade, dentro dos nossos limites culturais e sociais, de escolher os caminhos que nós estamos querendo alcançar. E aí que entra o problema. Será que Deus é responsável por tudo isso que acontece à nossa volta? É claro que não. O problema é que muitas vezes nós fazemos escolhas equivocadas que são baseadas no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa perspectiva de verdade que pode estar equivocada, né? E principalmente na falta de fé. Mas principalmente a fé divina, que é aquela que está intimamente ligada com aquilo que quero, com aquilo que desejo dentro do âmbito da espiritualidade. Então, quando fazemos esses equívocos, nós geramos todos esses momentos de dores que eu apresentei no início dessa palestra, as guerras, os conflitos, né, todas essas coisas que vêm acontecendo. E ao perguntarmos, por exemplo, por que, que o mundo é cruel, quando assistimos uma TV e vemos várias imagens de violência, nós devemos nos lembrar de uma leitura que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição número 30, onde Emmanuel vai fazer uma reflexão excelente sobre esse pensamento equivocado de considerarmos que o nosso mundo é cruel. Ele vai dizer o seguinte: o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas é das criaturas que o habitam. Vai dizer, a terra em si sempre foi boa, a natureza sempre foi boa. Né? De sua lama brotam lírios. Olha que fantástico que Emmanuel coloca. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Então, de nada vale nós dizermos, eu quero sair deste mundo, eu quero sair deste planeta, quando nós vamos levar conosco os nossos males. O que nós realmente devemos acabar aqui nesse mundo é com a nossa maldade, enquanto seres humanos que habitamos aqui. E aí sim, se nós conseguimos realmente enfrentar esse verdadeiro mal que habita dentro de nós, aí sim nós vamos completar o processo de transição planetária, que é este que nós estamos vivendo. Encerro trazendo aí essa fala maravilhosa de Leon Denis, né? Quando ele nos dá, olha, gente, isso foi escrito no início do século XX, né? E hoje estamos em pleno 2020 e observa bem como que essa fala de Leon Denis, ela é tão atual ainda. Ele vai dizer, é tempo de compreender. A civilização não se pode engrandecer. A sociedade não pode subir se um pensamento cada vez mais elevado, se uma luz mais viva não vierem inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações renovandos. Precisamos, sim, de criar ambiente para propiciarmos, né, dentro dessa perspectiva do tema que trago, que é a fé divina, né, e a fé humana, para que nós possamos criar um ambiente salutar, um ambiente saudável, para que possamos reduzir os nossos picos de ansiedade, possamos reduzir as nossas aflições e que possamos ter fé nessa vida futura. Por isso que o nosso objetivo é justamente buscar o nosso autoconhecimento, para que possamos fortalecer essa fé. Nossa missão é muito importante, gente. A gente está aqui, como diz o próprio Leon Denis, de traçar a trajetória da humanidade futura, né? E o melhor, estamos ajudando a traçar essa trajetória da humanidade futura, mas fazendo parte dela, que isso é o mais interessante. Portanto, está nas nossas mãos. E nós temos que ouvir, segundo Leon Denis, os nossos instrutores invisíveis, né, que lá na codificação, que trouxeram uma série de conhecimentos para Allan Kardec naquela época, para nos esclarecer sobre a nossa real condição neste mundo. E aí eu fecho com essa fala de Leon Denis dizendo: escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação de pensamento com segredos do além
que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Então, nós estamos vivendo um momento de mudanças de pensamentos, mudanças de paradigmas, e nós precisamos fortalecer a nossa fé divina, principalmente, para que nós possamos nos voltar para aquilo que realmente é importante, que é a nossa condição espiritual nesse planeta. Obrigado a todos, peço desculpas pela conexão, né, por ter caído, e eu passo a palavra à Lúcia, né, e obrigado pela oportunidade.